paz, boa noite. Tudo bem com vocês, irmãos? Como é bom, né? Como é bom esse momento da gente aqui louvando ao Senhor. Eu queria pedir para o João vir aqui um pouquinho. Senhor, amém? Estenda sua mão para cá, vamos estar orando. Querido Deus, nós pedimos, te louvamos, Senhor, por esse culto que até aqui já se foi, mas queremos pedir ao Pai que, através da vida da tua filha, a tua palavra venha ser ministrada, Senhor. A tua voz venha ser entoada neste lugar e que o nosso coração esteja pronto a receber aquilo que o Senhor tem a falar hoje, Pai. Em nome de Jesus, abençoa ela, Senhor. O Senhor trouxe ela aqui hoje por algum motivo, e que esse motivo venha ser revelado em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, podem se sentar. Estou muito feliz e agradecida por poder estar aqui. Para quem é da casa, sabe que eu sou filha dessa casa, né? A conversando com a irmã Benil agora antes de começar o culto. Eu estou na igreja do Avivamento desde os meus 14 anos. Quem tem 14 anos aí uma vez, né? Um jovem de 14. A Rebeca tem 14. Eu vim cuidar da Rebeca da igreja, lá na casa do pastor, na garagem deles. Começou lá. Começou obrigada pela minha mãe e pelo meu pai. Mas o Senhor pegou o meu coração. E entre indas e vindas, né, pastor? Estamos aí há 16 anos. Para quem está fazendo as contas, esse ano eu faço 30. E eu vou falar uma coisa para vocês, jovens. Uma pessoa de 30 anos não é velha, tá bom? Se um dia eu pensei que uma pessoa de 30 anos era velha, eu peço desculpas, porque uma pessoa de 30 anos é super jovem ainda. Embora o João, ele também vai fazer 30 esse ano. E ele parece que já está sentindo o peso da idade. Tudo ele fala, ai, eu tô ficando velho mesmo. Eu falo, eu não tô ficando velho não. Você quer ficar velho, é com você, mas eu não. E para quem não conhece, né, o João é meu marido, minha pequenininha Thalia, Sofia, e minha mãe, meu pai também está aí para me ajudar hoje. Eu estou bastante nervosa, eu peço que os irmãos me perdoem se eu errar alguma coisa. E está muito silêncio também, né? Estou achando estranho que o irmão está se preparando ali. Mas eu queria hoje, né, já me apresentei para vocês a minha família, mas eu quero apresentar para vocês hoje 3 pessoas muito importantes. E eu confesso que eu demorei algum tempo para entender quem cada uma era e o que cada uma fazia e como eu podia conhecer e me aproximar de cada uma delas. Eu não sei se você já leu Gênesis capítulo 1. Eu acho que todo mundo que já começou aqui um plano de leitura bíblico já passou, né? Por Gênesis capítulo 1. E o que diz em Gênesis capítulo 1? Eu leio para a Sofia e a gente acabou decorando os primeiros versículos. Porque teve uma época que eu estava, antes de dormir, eu sempre falava para ela e ela até decorou. Então, Gênesis capítulo 1 fala do princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz. E às vezes ela queria acender a luz do quarto para ouvir luz. Criança é assim, gente. A gente ensina dessa forma. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a manhã e esse foi o primeiro dia. Eu vou me atentar aqui, porque eu acredito que todos conhecem, né? Quem teve o privilégio, né? O Edinho estava falando hoje que ele só conheceu Jesus, né? Quando estava casado, já depois de adulto. E eu escutei um dia um irmão falando assim que ele chegou em casa e falou para a esposa dele, amor, hoje nós ganhamos 4 vidas e meia para Jesus. Daí ela falou assim, 4 adultos e uma criança?
Ele falou, não, 4 crianças e um adulto. Porque quando você ganha o coração de uma criança, você ganha a vida inteira dela. Aleluia. Quando você Glória ganha a um Deus. adulto, metade da vida dele já se perdeu. Não é mais de Cristo, já se passou. E eu posso dizer que o Senhor ganhou o meu coração quando eu era criança. A minha avó me levava nas escolinhas dominical, me levava no círculo de oração, me levava em vigília. Eu era criança que dormia embaixo do banco. Glória a Deus por isso. E o Senhor ganhou o meu coração. E quando o Senhor ganha o nosso coração, não tem como fugir. Você até tenta, mas você não consegue, porque o Senhor, Ele captura o nosso coração e nada mais satisfaz a nossa alma. Nenhum lugar, nenhuma circunstância, nenhuma amizade, nenhum ambiente satisfaz aquilo que só o Espírito Santo pode colocar dentro de nós. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, mas aqui fala do princípio de toda a criação. Mas antes disso, já havia algo. Havia o Senhor, o Deus, Criador de todas as coisas. Ele estava num lugar que se chama eternidade. E eu fico pensando, a Bíblia ela não traz muitos acontecimentos sobre isso, mas eu fico pensando o que Deus estava fazendo na eternidade, porque o Senhor, Ele é criativo. E eu não sei se você conhece alguém criativo. Eu sou uma mente muito criativa, eu gosto de inventar coisas na minha cabeça passada. Eu tenho uma imaginação muito fértil, eu gosto de inventar coisas assim. Então, eu fico imaginando assim, às vezes eu vou falar aqui, você conhece algum quietinho? Aquela pessoa tímida, quietinha. Você olha assim e fala, essa pessoa é tão sem graça, não conversa, nem fala, não sei o quê. Eu vou contar um segredo para vocês. Essas pessoas são incríveis. E eu vou falar isso para você, não me achando, mas porque na nossa mente, eu era uma quietinha, hoje eu estou um pouquinho melhor, né? Não tenho tanta timidez, mas quem me conhece desde pequenininha sabe quanto eu tinha dificuldade, até hoje ainda tenho dificuldade de me relacionar, de fazer novas amizades, mas os quietinhos, gente, tem um mundo interior dentro de nós. E a gente não tem problema, sabe por que quietinho não tem problema em esperar? Porque enquanto a gente está sentado com o nosso corpo paradinho ali, na nossa mente está passando 1 milhão de coisas e a gente consegue se entreter com aquilo. E os tagarelas que falam muito e agem quase isso aqui não conseguem entender isso. E o Senhor, eu fico pensando o que o Senhor estava fazendo lá antes da criação do mundo. Eu não sei você, mas eu amo o céu. Eu amo o céu. Não tem um dia na minha vida que eu não procure a lua. E aqui onde a gente mora é complicado, porque quase todo dia está nublado, né? E eu fico procurando a lua e todo dia eu falo para a Sofia, olha como a lua está linda hoje. E desde criança essa paixão, esse fascínio pelas coisas do Senhor. Bastante jovens aqui, está no tempo de escola. E na escola, ciência, né, biologia, ensina tantas coisas. E por muito tempo eu achei que a ciência ela vinha para confrontar a palavra de Deus. Mas hoje, com mais maturidade, eu vejo quanto a ciência ela vem para provar a existência de Deus. Eles não assumem que existe um Deus, mas eles dizem, há algo que criou. Né? Naquele princípio não existia nada, a terra era sem forma e vazia, e de repente Deus disse, haja luz. E quem conhece a história sabe que aconteceu uma explosão e a matéria começou a ser formada e todo o universo que se conhece, que é observável, começou a se formar pela palavra de um Deus poderoso que disse, haja luz. E esse Deus começou a separar as coisas. Ele separou a luz das trevas e ele viu que era bom. Então ele começou a formar tudo pela sua palavra, porque ele tem poder para isso. Ele é Deus Criador. Ele criou as estrelas, ele criou as galáxias, ele criou tudo que existe. E eu não sei se você sabe, se você ama a ciência como eu, você sabe que o nosso sistema solar, ele é um sistema incrível. E todo o sistema solar, ele funciona para que a vida na Terra seja possível.
Eles já tentaram, eles pesquisaram se há vida em outro lugar, mas até hoje não encontraram. Porque todo esse sistema gigante que a gente não consegue mensurar foi criado para que a vida na Terra fosse possível. Eu não sei se você sabe, mas se a Lua ela estivesse um pouquinho mais distante, as marés elas iam inundar os continentes todo dia. A Lua ela serve para controlar as marés. Tudo que Deus fez tem um propósito. Então Deus criou a terra, Deus criou a vegetação, Deus separou as águas, falou: águas, vocês vêm até aqui, separou as águas do firmamento, separou as águas de baixo e foi criando tudo o que existe, para que no final Ele pudesse criar algo especial. E esse algo especial não podia ser criado com a voz. Esse algo especial, Ele disse: eu quero que seja algo que tenha a minha imagem. Eu quero que seja com a minha semelhança. Então diz que Deus, Ele falou: façamos, porque Ele não estava sozinho. E eu te falei que eu vou te apresentar 3 pessoas hoje. Ele não estava sozinho, então Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E o Senhor, Ele formou o homem do pó da terra. E a ciência diz que no corpo humano tem todos os minerais que existem na terra. Então prova que nós sim fomos formados do pó da terra. Mas não podia ser só terreno. Então Ele fez o quê? Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Ele soprou a vida que estava dentro dele, dentro de nós. E é por isso que eu fico fascinada com as coisas da criação. Porque Deus Pai criou algo porque Ele queria demonstrar o seu amor. Então Ele criou os seres humanos como alvo do seu amor. Ele fez esse planeta Terra incrível, com coisas maravilhosas. Eu não sei você, mas um Deus que criou estrelas, você consegue perceber os detalhes dele? Eu falo pro João assim, a Sofia já aprendeu isso também. Eu amo florzinhas, aquelas bem pequenininhas, e a gente aqui na nossa região tem muitas. Só que se você passar sem olhar, você não vê elas. Talvez você passe todos os dias por cima de flores e você não vê. Só que um Deus que Ele se preocupou em pintar, em escolher as cores das flores. Você acha que Ele não se preocupa conosco? Um Deus que criou os animais, cada animal um mais incrível que o outro, diferente, sabe? Deus é muito criativo. E a gente, como negar a existência desse Deus? E tudo isso era para nós, porque Ele não precisava disso. Ele não precisava do planeta Terra, Ele não precisava dos seres humanos, mas Ele queria demonstrar o seu amor. Só que lá, quando Deus criou um jardim maravilhoso, para que a gente pudesse se relacionar com Ele, e lá não tinha pecado, então Deus podia habitar, era um lugar onde Deus podia estar. E diz que na viração do dia, o Senhor vinha. A Bíblia, ela é um resumo de tudo aquilo que aconteceu, né? E quando você vê aqui no capítulo 2, fala a origem da humanidade em Gênesis e logo já fala da queda. Mas eu acredito que não foi de um dia para o outro que Adão e Eva pecaram. Mas diz que na viração do dia o Senhor vinha. E por que na viração do dia? Para nós o dia ele começa quando passa a meia-noite, né? O nosso dia é assim. Mas no calendário judeu, o dia começa quando o sol se põe. Eu não sei você, mas eu amo a viração do dia. Sabe quando o sol vai descendo e o céu ganha cores incríveis e cada dia a coloração é diferente. Eu amo esse momento. E eu sempre lembro, o Senhor Ele não muda. Ele continua vindo nos encontrar na viração do dia. Então eu quero te convidar que quando você vê o sol se pondo, não importa onde você esteja, talvez você vai estar dentro do ônibus, talvez você vai estar dentro do escritório, eu não sei onde você vai estar, mas aonde quer que você esteja, quando você ver o sol se pondo, lembre-se que na viração do dia o Senhor vem ao nosso encontro para se relacionar, para conversar conosco.
construir robôs. Hoje a gente vive um tempo onde daqui a pouco a gente não vai saber quem é gente e quem é robô, porque os robôs estão ficando muito parecidos, né? O homem conseguiu fazer o robô ser muito parecido com o humano. A gente está vivendo, os jovens também, a par disso. Nós estamos vivendo um tempo de inteligência artificial e para vocês pode ser algo muito normal, mas para os pais que estão aqui é algo assustador, porque era algo que filmes falavam há tempos atrás e parecia algo tão distante, uma coisa que ia demorar tanto para acontecer e hoje é real, né? A inteligência artificial, os jovens conhecem chat GPT, tudo que você digitar lá ele faz, sabe? Ele cria imagens, ele cria textos, ele cria tudo o que você quiser, ele cria. Então é assustador, mas Deus não queria isso, porque ele não queria algo programável, ele não queria algo manipulável, porque computadores são manipuláveis. Ele queria alguém para se relacionar. Tem uma canção que fala: o que eu posso dar a um Deus que tem tudo? Você sabe o que Deus não tem? Deus não tem a nossa vontade, porque Ele nos deu livre arbítrio, livre escolha. Então Ele não tem a nossa vontade. Então, se um dia soar essa pergunta no seu coração: o que eu posso dar a um Deus que tem tudo? Dê a sua vontade para Ele. Diga: Senhor, eu quero isso, mas eu entrego a Ti. Faça segundo a sua vontade, o seu querer. Os jovens sabem bem disso, porque chega nessa fase a gente quer namorar, a gente quer escolher alguém. E eu conheci ao Senhor com profundidade quando, bem nessa época mesmo, né, que o coração ficava batendo forte por qualquer um que vinha na frente, né? As pessoas emocionadas, assim que vocês falam, né? Pessoa emocionada, qualquer um que vinha na frente já, ai meu Deus, vou morrer por essa pessoa. E eu conheci o Senhor nessa época. E eu lembro que eu falei assim, na minha ingenuidade, né? Senhor, você sabe que eu quero demais essa pessoa, mas faça a sua vontade. E eu vou falar para você, fazer a vontade de Deus dói, porque a nossa carne quer uma coisa, o nosso espírito quer outra. Mas eu vou falar para você que é a melhor escolha que você pode fazer. Eu falei que eu ia te apresentar 3 pessoas e a gente falou do Deus Pai, mas lá na criação a gente viu também que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele estava lá, gerando. O Espírito Santo tem o poder de gerar. Tanto que a Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que tem essa capacidade de gerar. E onde estava Jesus na criação? João capítulo 1, lá no Evangelho de João, a gente vê aonde estava Jesus na criação. João capítulo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus lá no princípio. E todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Jesus estava lá. Jesus era o Verbo. A gente sabe que ele é o Verbo que se fez carne. Mas o Verbo que se fez carne foi lá na frente, anos depois. Mas ele já estava lá no princípio da criação. Porque Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aleluia. E mais alguma coisa sobre a criação do dia. Eu aprendi, demorei para aprender, confesso, mas eu aprendi que Deus, ele gosta de ser o primeiro. Qual é o primeiro mandamento? Alguém sabe? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Como a
então o Senhor vinha para ter relacionamento com Adão e Eva. E hoje Ele também quer os primeiros frutos, porque o primeiro assassinato lá em Gênesis capítulo 4, Caim e Abel, eles foram apresentar uma oferta para o Senhor, e Caim, ele levou para o Senhor os frutos da terra, mas Abel, ele levou as primeiras crias dos rebanhos. Ele entendeu que para o Senhor tinha que ser o primeiro. O Senhor tinha que ser o primeiro do seu dia, o primeiro do seu coração. Isso lhe custou a vida. Será que a gente está disposto a colocar até mesmo a nossa vida em risco para que o Senhor continue sendo o primeiro? A gente é capaz de arriscar a nossa vida para que Jesus seja o primeiro? É algo muito difícil, mas é o que o Senhor deseja de nós. Ele quer ser o primeiro no nosso coração. Ele quer ser o primeiro quando a gente acorda. Às vezes a gente acorda já reclamando, cansado, estressado com o despertador, que fica gritando sem parar. Mas o Senhor quer o nosso coração. Não é todos os dias, irmãos, porque eu sou humana, tenho os meus dias ruins, mas eu já ensinei a Sofia, a gente acorda nos fins de semana, né, que é mais fácil. Acorda mais tranquilo, e a gente acorda e a gente fala: bom dia, Papai do céu. Bom dia, Jesus. E bom dia, Espírito Santo de Deus. Sabe, Ele não espera a gente escovar o dente. Ele não espera a gente lavar o rosto, lavar o cabelo. Ele não se importa com isso. Ele quer ser o primeiro pensamento quando a gente abrir os nossos olhos de manhã. Porque se a gente deita e a gente se levanta, é porque o Senhor nos sustém. É porque o Senhor nos dá vida. Então a gente vê na criação e Deus tentando, apesar do pecado, apesar da separação, de ter que expulsar Adão e Eva do jardim. Ao longo da Bíblia a gente vê, no Velho Testamento, o Senhor Jesus tentando se relacionar com a gente. E Ele cria diversas formas. Não sei se você conhece Enoque, um homem que viveu 300 anos e andou com Deus. Era a 7ª descendência de Adão. E talvez ele ouvia as histórias do jardim, né? Sabia aquelas histórias que vai passando pela nossa família, da avó, da filha, do neto. Eu acredito que ele ouviu as histórias de que havia um jardim e o Senhor falava com eles. E Enoque encontrou o lugar de andar com Deus, apesar de toda a maldade que já estava no mundo. Depois disso, o seu neto, Noé, viveu num tempo muito perverso, talvez parecido com os tempos de hoje. Mas Deus encontrou Noé, um homem justo, íntegro e que também andava com Deus. Havia muita corrupção e perversidade, mas o Senhor achou alguém na terra. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, e Ele disse: eu vou destruir toda a criação que eu fiz, porque eu percebi que todo e qualquer pensamento deles é inclinado para o mal, eles não conseguem se voltar para mim, então eu vou destruir tudo o que eu construí. Mas então ele encontrou Noé e ele decidiu: eu vou salvar essa família. E ele falou: Noé, constrói uma arca, que eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. E o dilúvio foi a primeira chuva, porque não tinha chovido. A criação, Deus fez com que a água brotasse para irrigar a terra, então não precisava de chuva. E esses dias eu estava vendo um estudo que existem até câmaras agora, não sei se é esse nome que fala, para melhorar a saúde das pessoas, que elas ficam dentro de um tubo que ele fica com muitas águas. E diz que um dia, há muitos tempos atrás, a ciência diz que a terra era em volta, ela tinha em volta dela uma camada, uma superfície de águas. Então as pessoas eram muito saudáveis, né? Eram muito fortes. E se você ler Gênesis, você vê que as pessoas eram muito fortes. Havia até gigantes na terra, porque eles eram muito fortes, muito saudáveis, viviam até 600 anos.
anos, né? Se eu não me engano, Noé viveu 600 anos. E quando veio o dilúvio, ele abriu as comportas do céu. No dilúvio, Deus abriu as comportas do céu. Então, essas águas mudou o ecossistema do planeta Terra. Eu não sei se você sabe, mas Noé demorou 120 anos para construir a arca. Levou 40 dias de chuva, de dilúvio intenso, para cobrir toda a face da terra. E levou 150 dias até que a água baixasse. E até que eles pudessem de novo voltar para a terra e reconstruir aquilo que o Senhor já tinha construído uma vez. E o Senhor, Ele é tão bom e Ele se revela. E Ele falou para Noé: Noé, para você ter certeza que eu nunca mais vou fazer isso, eu vou colocar um sinal no céu. O arco da promessa, né? O arco-íris que a gente conhece. Ele colocou um sinal no céu e até hoje a gente vê. E todas as vezes que eu vejo, eu me lembro que o Senhor, Ele não muda. As suas promessas são fiéis. E tudo o que Ele fala, Ele vai cumprir. Então Deus continuou procurando alguém para que Ele pudesse se manifestar. Só que agora o pecado separava Deus do homem. Não que Deus não quisesse se relacionar, mas Deus é santo, Ele é puro, Ele não podia habitar com o pecado. Mas Deus encontrou um homem chamado Abraão. E Ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha para o céu, você consegue contar as estrelas? Talvez você não saiba, mas o céu de verdade, ele é muito estrelado. Se você vai para algum lugar interior, não sei se alguém conhece, né? A irmã Marli estava falando que a família dela é do interior. Com certeza, lá no interior o céu é diferente. Porque a poluição da cidade, a poluição de luminosidade interfere na forma como a gente vê as estrelas. Imagina Abraão olhando para as estrelas e Deus falando: a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia da praia. Então Abraão creu numa promessa, num Deus invisível, mas era real. E ele passou essa promessa para o seu filho Abraão, Isaac, e aqui também tinha Jesus. O Velho Testamento é uma sombra de tudo que haveria de acontecer. E quando Deus pede para Abraão, seu filho Isaac, Abraão ia entregar, ia sacrificar. E ele falou: não, Abraão, não precisa. Eu preparei o cordeiro para o sacrifício. E ele estava falando sobre Jesus. Mais tarde a gente vai chegar lá nesse ponto. Então Deus é um Deus de gerações. O Edinho falou aqui hoje, né? Eu gosto de seguir ver o que Deus está falando, né? Desde o início do culto. Que um dia nós estaremos aqui, os jovens estarão aqui, né? Assumindo o louvor, a mensagem, né? Assumindo o serviço no templo. E o nosso Deus é um Deus de gerações. Eu não sei se você sabe, mas eu sou fruto de pessoas que vieram antes de mim. Todos vocês são frutos. E aqui na igreja, eu sou fruto de duas mulheres que eu queria. Eu espero conseguir falar. Eu queria honrar aquilo que elas depositaram dentro de mim. Uma delas é Mitya Malvina, para quem não sabe, era a mãe do pastor Gisel. Ela era minha tia-avó, mas ela era minha avózona. E ela cuidou demais da gente, né? Tanto eu e minhas primas. Ela nos ensinou tanto. Ela nos ensinou a amar Jesus. Não sei se você gosta de abraço, mas se eu sou aquela pessoa que gosta de abraçar, às vezes até perto, né? É porque o abraço da minha tia sempre foi conforto para mim. Eu podia chegar destruída, entristecida na igreja. Ela sempre estava de braços abertos e sorriso no rosto. E dizia: que bom que você veio. E tudo aquilo que a gente recebe, a gente também precisa dar. E eu também sou. Se hoje, esses dias alguém falou para mim: você está estudiosa
com tanta autoridade e conhecimento. Eu queria ter assunto para conversar com ela, só que eu era uma jovem de 14 anos. A gente, né, tem vento na cabeça às vezes, não tem muito o que falar. E eu comecei a ler a Bíblia porque eu falei, eu preciso ter assunto para falar com o meu pastor. E eu ia e pesquisava as coisas e ia tirar dúvida com ela só para poder ouvir o que ela tinha para dizer. Então nós somos resultados daqueles que vieram antes de nós. E a gente precisa também que não pare em nós, mas que avance. Eu espero que um dia também eu possa ser inspiração para alguém. Que alguém possa dizer, eu me inspirei em você. E se eu sou chorona, assim, é porque também os líderes que eu caminhei eram chorões. E eu não sei você, mas o mundo é tão intenso em viver as coisas dessa terra. Ano passado, teve aquele jogo do Atlético lá que era só mulheres e crianças. Eu nem gosto de futebol, gente, mas o João gosta. E eu tinha uma amiga que gostava também, e ela falou, vamos naquele jogo? Eu falei, vou só para levar a Sofia para conhecer. E quando aquelas mulheres começaram a gritar e pular e fazer todo aquele movimento que vocês sabem, quem gosta de futebol aqui sabe que é aquela adrenalina, aquela energia, sabe, no campo. E, meu Deus, parece que o estádio vai desabar. E é uma energia assim, eu falei, meu Deus, o mundo, ele sabe o que é intensidade. E a igreja, às vezes, está vivendo uma mornidão. Eles vão lá, eles gritam, eles cantam. Hoje o Atlético está aí comemorando, mas amanhã o que isso muda na vida de cada um deles? Nada, meus irmãos. E a gente está aqui na igreja cantando, meu Deus não está morto. Tem uma cruz aqui para simbolizar aquilo que Ele fez por nós. Mas Ele não ficou lá naquela cruz. Ele se levantou. Semana passada nós celebramos a Páscoa. Ele se levantou no terceiro dia. Ele ressuscitou, Ele voltou para o Pai. Ele está vivo. Intercede por nós. E a gente não consegue intensificar a nossa busca porque o mundo diz não para a religião. Você tem que se conter. Não pode ser radical. Não é radical no sentido de sair matando as pessoas como algumas religiões fazem, mas é no sentido de se entregar, de se render, de adorar com intensidade aquilo que o Senhor exige de nós, aquilo que Ele requer de nós com coração, com força, com a nossa alma. O Senhor requer isso de nós, mas Ele não nos obriga a nada. O Senhor Jesus não nos obriga a nada. E vem vindo a história. Eu queria falar tantas coisas, mas eu vou falar para você que os jovens devem conhecer bem. Quem que gosta dos filmes do universo da Marvel? Ninguém gosta? Eu sei que bastante gente gosta. Eu vou falar para vocês, eu não gosto, mas o meu marido ama, né? Eu fui assistir qual que era aquele lá do Thor, lá, aquele estralo dele assim no cinema. Gente, eu trouxe 7h30 na sala do cinema. Eu saí de lá, era meia-noite. Eu falei, Senhor Jesus, não acabava nunca mais aquele filme. Mas Ele gosta, então a gente vai cedendo, a gente vai indo. E é uma bagunça, gente, eu não entendo nada, né? Tem um monte de filme, eu até pesquisei no Google para dizer, tem 33 filmes já feitos. Como é que você vai entender uma história? Mas quem gosta começa a conectar as coisas, sabe? Você assiste um filme, daí você fala, ai, por isso que aconteceu aquela coisa. E daí, de repente, volta um filme para contar a história de sei lá quantos anos atrás e aquilo vai se conectando. E eu vou falar para você, tem uma história, um universo de histórias na Bíblia. E a Bíblia era muito confusa para mim, mas hoje, me alimentando dela, eu consigo conectar as histórias. Eu não sei se você sabe, quando Josué ele foi conquistar a terra e ele foi entrar em Jericó, ele mandou espias naquela terra e os espias se hospedaram na casa de Raabe. E a Bíblia diz que Raabe era uma prostituta, então era um lugar que eles podiam ir e ninguém ia desconfiar por que eles iam entrar naquela casa, né? E Raabe falou assim para os dois espias, eu sei que o Senhor deu essa terra para vocês.
família, porque eu fui bondosa com vocês, não entregando vocês para o meu povo. Então salva a minha família, salva a minha casa. E eles falaram, tá bom, no dia que a gente vier conquistar a cidade, coloque uma fita vermelha na janela para eu saber que é você. E todos os que estiverem dentro dessa casa serão salvos. A gente dá a nossa palavra. E quando eles foram conquistar, eles salvaram a Raabe. Destruíram toda a cidade. Jericó veio ao chão, né? Para quem criança cantava aquela musiquinha lá, né? Vem com Josué em Jericó. E as muralhas vieram ao chão. E Raabe foi salva e toda a sua família. E eu não sei se você sabe, mas Raabe, ela entrou na genealogia de Jesus. Raabe, ela se casou com Boaz, se eu não me engano, e o Boaz era bisavô do rei Davi. Então na descendência de Jesus, Raabe está lá. Então você começa a ler a Bíblia, ela começa a se conectar. Então não comece a ler um livro e desista, não. Mergulhe nessa palavra. Eu não sei se você sabe, mas existem países onde isso aqui é proibido. Tem países que eles têm versículos rasgados desse tamanho. E esse versículo eles têm que esconder bem. E alguém fica com esse versículo alguns dias e depois, quando se encontra com o outro, passa para outra pessoa. E eles ficam, é o que eles têm, porque o governo não permite, porque a perseguição chegou nesses países. E a gente é livre. Nós vivemos num país livre. Eu sei que é muito bom ter a Bíblia no celular, eu tenho também. Mas nada se compara quando eu entro no meu quarto, quando eu pego a minha Bíblia e eu começo a ler. Se um dia tirar isso de nós, a gente precisa dela no nosso coração. A gente precisa dela na nossa mente, porque senão, que esperança teremos? Quem vai nos lembrar das palavras eternas? Quem vai nos lembrar do sacrifício que Jesus fez? E eu quero pedir para o Espírito Santo de Deus que Ele fira todos nós que estamos aqui nessa noite com fome e sede da palavra de Deus. Porque a gente se alimenta de comida todos os dias, porque se a gente não se alimentar, a gente se enfraquece, a gente adoece e a gente morre. E porque a palavra de Deus a gente fica esperando para chegar no domingo e às vezes não presta atenção ainda. É muito bom vir na igreja, é muito bom ouvir pregações, mas o melhor é você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e deixar o Senhor falar com você. Tenho uma amiga, ela não veio hoje, queria muito que ela tivesse vindo. E quando a gente começou a caminhar junta, novinha, 17 anos, e ela falava assim pra mim, eu falava pra ela, o Senhor falou tanto comigo ontem, eu estava lendo tal coisa, não sei o que. Ela falou, não sei o que é isso. Deus fala comigo quando é um profeta na igreja, fala alguma coisa direto pra mim. Eu falei, você acha que eu vou ficar dependendo disso? Você acha que eu vou depender da minha vida de alguém vir trazer uma palavra para mim? Eu não posso. E eu tenho essa fonte de vida que é a palavra de Deus disponível. Por que eu vou esperar? E quantas vezes a gente está precisando de uma palavra, a gente está precisando de uma direção e a gente não sabe aonde encontrar. E está do nosso lado, às vezes está na nossa cabeceira, às vezes está em cima às vezes está até aberta, né? Antigamente ia nas casas, a Bíblia estava lá aberta. Às vezes está lá e a gente não a procura. E aí vamos adoecendo. Nos esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós. Então eu te convido e eu oro para que realmente haja fome e sede da palavra de Deus. Você vai dizer, eu não entendo. Eu por muito tempo dizia, Senhor, eu não entendo, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Por que eu tenho que ler a genealogia? Por que eu tenho que ler crônicas? Por que eu tenho que saber que tal fulano era filho de fulano, viveu tantos anos? Por que eu tenho que saber? Mas quando você lê toda a obra, todo o conjunto, aquilo vai fazendo sentido. E aí Deus começa a revelar os detalhes. Ele começa a revelar os detalhes para a gente. O Senhor foi lá
tirou o povo da escravidão lá no Egito, né? Todo mundo conhece lá José no Egito, e o povo foi para lá e cresceu e se multiplicou, se tornou forte. Então o faraó falou: não, esse povo vai entrar em guerra, ele vai tomar nossas posses, vamos escravizar eles. Escravizou o povo, mas o Senhor mandou um libertador, Moisés, para libertar aquele povo. E sabe como Deus chamou Moisés? Numa sarça. Não sei se você sabe, mas uma sarça é um arbusto, é assim que fala, é difícil de falar, um arbusto do deserto. E ele queima mesmo, né? O deserto é seco e às vezes ele queima e ele se consome. É normal. Mas aquele arbusto, ele não se consumia. Ele parou para olhar, ele estava no dia a dia e ele passou e viu, era normal, tá pegando fogo, né? A árvorezinha lá, vamos usar essa palavra que é mais fácil. Aí ele falou assim: que estranho, né? Provavelmente ele viu: que estranho. Ela tá pegando fogo, mas ela não se consome, ela não se desfaz, porque o fogo ele vai desfazendo as coisas, né? Tornando tudo cinzas. Então ele se aproximou e o Senhor, daquele lugar, falou com ele. Por que eu estou falando isso para você? Porque Moisés foi lá, obedeceu a voz de Deus, apesar de todas as suas dificuldades, não sabia falar, era gago, pediu por irmão, seu porta-voz, mas ele foi lá, fez o que Deus queria, libertou o povo. E quando chegou no deserto, o Senhor falou: agora eu vou descer, porque eu quero me revelar para eles, para que eles me temam e para que eles me conheçam. Só que era Deus Todo-Poderoso. Ele falou: se consagrem, jejuem, troquem as suas vestes e se preparem, porque daqui 3 dias eu vou estar com vocês. E aí o Senhor começou a descer no monte, e o monte começou a estremecer, e as nuvens escuras estavam sobre eles, e eles começaram a ficar apavorados. E quando Deus começou a falar com voz de trovão, eles disseram: não, Moisés, a gente não quer ouvir a voz de Deus, não. Vai você, fala com Deus, depois você volta e fala com a gente. Imagina o Senhor querendo se relacionar com aquele povo que ele tinha acabado de tirar do Egito, 400 anos, se não me engano, de escravidão. E o povo dizendo: não, Senhor, é demais para mim, eu não quero não. Fala com Moisés, depois Moisés fala com a gente. Eu quero dizer para você, às vezes a gente quer subir um monte, né? Tem a música do Morada: eu vou subir um monte que muitos desistiram. E eu vou falar para você: muitos vão desistir, sabe por quê? Porque quando o Senhor vem com peso de glória, a gente tem que renunciar a muita coisa. A gente tem que abrir mão de muita coisa. E muitas pessoas não estão dispostas a isso. Não estão dispostas a deixar algumas coisas para encontrar com o Senhor. Só vai conseguir subir um monte para conhecer a Deus aquele que consegue perceber o Senhor na sarça pegando fogo. Talvez o Senhor está se revelando. Eu acredito que em todo mundo, enquanto as pessoas estão vivas, o Senhor está se revelando, tentando chamar a atenção. Porque às vezes Ele não vai vir e dizer: ei, eu sou Deus, eu estou aqui. Ele não vai vir dessa forma. Às vezes é um convite de um amigo para estar na igreja. Às vezes é um folhetinho que você recebeu de uma panificadora que a gente vai, e no caixa tem uma caixinha. Quem é antigo aqui, aquelas caixinhas de promessa que vem com os versículos assim. E toda vez eu vou lá e eu pego um, e é tão bom, né? Pegar um versículo, ouvir a palavra de Deus. Pode ser um gesto tão pequeno, né, gente? Mas imagina alguém que não conhece e pega um versículo lá, alguém que nunca leu a Bíblia, que não sabe de nada de Jesus, e pega um versículo lá enquanto foi comprar o pão e descobre o pão da vida, né? O pão do céu, Jesus, o alimento verdadeiro. Então, Deus vai se revelar de formas pequenas, sutis. E se você perceber Ele nesses detalhes, então um dia, quando Ele vier com poder e glória, você vai reconhecer que é Ele, porque você sabe como Ele é. E agora eu quero falar para vocês da segunda pessoa. E
E essa pessoa é Jesus. Eu tenho que correr aqui porque eu me delonguei demais falando sobre Deus, porque Deus é maravilhoso e tudo que a gente pode conhecer dele ainda é isso aqui, daquilo que ele realmente é. Porque ele é grande demais, imensurável, incomparável ele é. Aleluia. E para voltar a se relacionar com a gente, ele precisava resolver o problema do pecado. Então ele falou, eu preciso resgatar o meu povo. Então ele mandou Jesus. Mas ele não queria colocar Jesus na terra assim. Ele falou, não, eu vou mandar ele como vocês. Eu vou mandar ele dentro do ventre de uma mulher. E as mulheres que já geraram aqui sabem que privilégio, que graça que é gerar uma vida. E os meus irmãos muito a mim quando eu estava gerando a Sofia. Eu ficava pensando, Deus, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso cuidar da minha alimentação, cuidar do meu sono, da minha rotina, daquilo que eu estou fazendo. Mas eu não preciso fazer nada para que a Sofia exista. Eu não preciso fazer nada para que os ossos dela se formem. Você já viu o vídeo? Vocês jovens têm acesso a tanta coisa. Você já viu o vídeo da formação de um embrião? Você já viu um embrião se tornando um bebê? Você já viu isso? E hoje as escolas, o ensino tenta dizer, não, um embrião de 4 semanas não tem vida. Um embrião de 6 semanas não tem vida. Pode abortar, pode matar, pode tirar, pode interromper, porque não tem vida. Eu também já passei, Stephanie, por uma perda quando eu tinha 19 anos. 5 semanas de gestação. Isso faz 3 anos e até hoje eu penso, Senhor, como seria essa criança? Tinha 5 semanas, mas para mim ela existiu e eu a amei com todo o meu coração. E até hoje eu penso nisso, Senhor, eu seria mãe de uma criança de 9 anos hoje em dia, meu Deus do céu. Então, se a gente conhecer a palavra de Deus e saber que no ventre da nossa mãe o Senhor nos cresceu, você já leu Salmo 139? Salmo 139 diz que eu vi os seus ossos quando eles estavam em formação. Quando você estava no ventre da sua mãe, ele já te viu, ele já te amou. Ai, Jesus, como não amar um Deus tão grande assim? Como não amar um Deus tão perfeito, que não precisava de nós, mas mesmo assim Ele nos fez. E para nos resgatar, Ele mesmo despiu da sua glória e entregou seu único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe por que é de tal maneira? Porque não tem nada para comparar esse amor. Que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele tinha toda a glória, toda a majestade, toda a honra. E Ele disse, eu vou, Pai. E Ele veio no ventre de Maria. Foi um bebê. As mães sabem, meninas, não tenham medo de ter bebê. Hoje eu vejo as meninas que não querem mais ser mães, têm medo da maternidade, têm medo do parto. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Ter uma pessoa para se doar, para amar, para se entregar. Você perde todo o egoísmo quando você se torna mãe. E é pro resto da vida. Você adolescente acha que a sua mãe, mãe chata, a sua mãe deu a vida dela para você e ela vai continuar dando até os últimos dias. Ela vai estar ali para te servir, para te ajudar, para interceder, para te socorrer. Aleluia. Esse é o amor. E quando Deus fala sobre o amor, tantas passagens diz que o amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe. Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, mesmo que isso aconteça. O Senhor não se esquece de nós. Então Jesus, Ele se despiu de toda
e viveu 33 anos. Esses dias eu li um versículo que falava assim, que Jesus derramou toda a sua vida. E aquilo abriu os meus olhos assim, eu falei, meu Deus, eu sempre achei que Jesus deu a vida dele lá na cruz, né? A gente só foca na cruz. Mas todos os dias de Jesus foram derramados em favor de nós. Porque tudo que ele fazia era caminhando no propósito de salvação. E às vezes a gente vai dizer, eu vou esperar envelhecer um pouquinho mais para dar a minha vida para Jesus, para dar o meu serviço, a minha força, os meus dias, os meus bens, como já foi falado aqui, eu vou esperar um pouquinho mais. Mas nós temos o privilégio de dar a nossa vida. Se ele deu a vida dele por nós, nós também temos que dar a nossa vida. E todos os dias contam. Todas as nossas atitudes e decisões contam. Então Jesus veio, morreu, ressuscitou e ele voltou para o Pai. Mas ele nos deu uma promessa. Jesus, ele andava na terra, ele era ser humano, então ele tinha 72 discípulos que ele enviou para curar, para fazer milagres e maravilhas, que caminharam com ele. Ele tinha 12 apóstolos que a gente conhece, mas ele tinha também 3 amigos, Pedro, Tiago e João, que caminhavam mais juntos. E ele tinha um que era um mais íntimo, João. Quando você lê o Evangelho de João, a primeira vez que eu li, eu fiquei muito confusa, porque tudo que ele falava, ele dizia, e o discípulo a quem Jesus amava fez isso, e o discípulo a quem Jesus amava fez aquilo. E eu demorei para entender que ele estava falando dele mesmo. Ele era o discípulo que Jesus amava, ele sabia o quanto ele era amado, ele era o mais chegado. E foi por ser esse amigo íntimo de Jesus que Jesus revelou para ele que haveria de acontecer. João viu o Apocalipse e ele escreveu, Deus deu para ele esse privilégio de contar aquilo que haveria de acontecer. Então Jesus voltou ao céu e ele disse, eu não vou deixar ele sozinho, eu vou mandar para vocês o Consolador, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Sabe o que nós somos? Nós somos vaso de barro. Jeremias diz que ele desceu à casa do oleiro. E o Senhor falou, assim como o oleiro refaz esse vaso quando quebra, assim são vocês nas minhas mãos. Eu os refaço. Vocês são vasos de barro frágil. E a gente é isso. Nossa vida não passa de um sopro. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. Quantas pessoas a gente já perdeu ao longo do caminho? Quantas pessoas a gente já perdeu ao longo do caminho e a nossa vida é um sopro. Por mais que a gente viva, sei lá, 90, se você perguntar para alguém, ancião, 90, 95 anos, a vida foi um sopro. Parece que foi ontem, tudo passou tão rápido. E nós somos vaso de barro e ele depositou em nós um tesouro. E esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, vocês sabem, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo de Deus veio como que o Espírito Santo veio? Como uma pomba. Você já viu pombas? Gente, quem consegue pegar uma pomba? Né? Você está passando 3 metros dela, ela já voa. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele é gentil, ele é doce. Ele nunca vai te forçar a abrir a porta. A gente cantou aqui, né? Que o carpinteiro está batendo a porta. Jesus nunca vai forçar a entrada. A Bíblia diz que ele está à porta e ele bate. E se alguém ouvir a voz dele e abrir a porta, então ele vai entrar. E ele vai cear com essa pessoa. E o Espírito Santo também é assim. Ele é gentil. Ele vem como um vento impetuoso, sim. Mas ele vem para aqueles que estão com o coração aberto para ele. Ele vem para aqueles que desejam conhecê-lo. E o Espírito Santo é essencial na nossa vida, jovem. Porque você vai passar por muitas coisas. Talvez você está entrando na fase, porque
Porque a vida com Deus é renúncia, a vida com Deus vai ser difícil. Não estou dizendo para você que vai ser sempre assim, mas em meio à tempestade Ele é a paz que excede todo entendimento. Em meio à tristeza Ele é a alegria do Senhor é a nossa força. Em meio ao luto Ele é consolo, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é torre alta, Ele é um lugar seguro. E o Espírito Santo de Deus está disponível para nós. Talvez você não conheça. Eu o conheci quando eu tinha 16 anos. 15 para 16 anos eu li um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, do Benihim. Talvez alguns conheçam. Gente, eu li aquilo e eu falava, meu Deus do céu, o que é isso? Como assim o Senhor desce? Como assim o Senhor desce na terra e vem habitar entre nós, dentro da gente? Um Deus tão grande, um Deus de galáxias, um Deus extraordinário, vivendo dentro da gente, falando com a gente na nossa mente, consolando o nosso coração, fortalecendo os nossos dias. Como assim? Eu falei, eu quero viver isso. Eu quero você na minha vida, Espírito Santo, não importa o que eu tenha que fazer, mas eu quero você na minha vida. E você acha que foi fácil? Você acha que eu sempre estive bem? Não. A gente canta uma música aqui, Santo Espírito é bem-vindo aqui, e tem uma frase que fala: recaio em tua graça, recaio de novo nas suas mãos. Você sabe o que é uma recaída? Uma recaída é quando alguém cai de novo no mesmo lugar, no mesmo erro. E o Senhor fala: não tem problema, mas recaia de novo na minha graça. Não importa quantas vezes você vai cair, eu já caí inúmeras vezes. E eu sou grata pela uma vida do pastor Gisiel. Quantas vezes a gente foi e voltou e ele sempre esteve aqui de braços abertos para nos receber de novo. Isso é graça, isso é vontade, isso é o que Deus é, o caráter dele. Enquanto houver um coração quebrantado e humilde, o Senhor não vai rejeitar. Aleluia. Enquanto estiver alguém dizendo: Senhor, me ajuda, eu não consigo, o Senhor não vai rejeitar, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas, elas estão estendidas. Ele está de braços abertos para te receber, enquanto você estiver disposto a voltar, a se arrepender, a consertar e a continuar. E recaia. Se você cair, recaia na graça. Não recaia longe do Senhor. Volte para a graça, volte para os braços do Senhor, porque não tem outro lugar melhor. Um dia o Senhor virá com poder e grande glória, e esse dia se aproxima. E talvez a gente não vai viver ele no coletivo, né? Quando eu era criança eu ouvia tanto isso: o Senhor está voltando. E às vezes a gente fica, isso não vai acontecer, mas todos os dias pode acontecer para mim, porque todos os dias pessoas perdem a sua vida, o fôlego acaba. E aí, como que a gente vai estar nesse dia? Que quando Jesus vier com poder e grande glória, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Mas tem uma música que a gente canta: mas aquele que a ti escolheu, um tesouro maior terá. Ah, que privilégio! A gente sabe que ele veio e a gente está esperando, porque o mundo vai ser pego de surpresa, mas a igreja está se preparando. Nós somos noiva, nós somos noiva do Cordeiro. Nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue de Jesus, nós precisamos nos adornar com o Espírito de Deus e clamar: Maranata, olha bem, Senhor Jesus, que é o Espírito que vai nos capacitar, é o Espírito que não vai deixar a gente desistir. Aleluia. Eu queria que vocês colocassem de pé. Eu não sei se você o conhece, não sei se você já sentiu a sua presença,
Hoje, só de estar aqui reunidos no louvor, já dava para sentir a presença. Aleluia. E Ele está te convidando a ir mais profundo. Vocês vivem um tempo, nós vivemos um tempo, né? Os jovens mais ainda, onde o sucesso é muito almejado. E a escada para o sucesso, ela é para cima, né? Você vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai tendo mais riquezas, vai tendo mais condições, mas espiritualmente, se você quer mais, se você quer crescer, o processo é inverso. Você tem que descer, você tem que diminuir, você tem que se despir. Se você quer mais a presença de Deus, você vai ter que deixar algumas coisas para lá. Se você quer realmente ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, te conduzindo, te guiando, você vai ter que tomar algumas decisões. É de graça, mas custa para a gente também. Tem decisões que nós precisamos tomar. E se você quer se despir, se você quer descer mais, se você quer mergulhar mais, eu te convido a sair do seu lugar. Quando eu era jovem, tinha muito apelo, né? Todos os cultos tinham apelo. E dizia, você que sentiu essa palavra veio pra frente, e eu vinha em todas. E teve uma época que eu comecei a ficar com vergonha. Eu falei, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Todo culto, todo apelo, eu tô lá, eu tô jogada lá no chão. Mas eu vou dizer pra você que a melhor coisa da minha vida foi gastar os meus dias aos pés do Senhor. Aleluia. E eu não vou parar. Eu vou continuar gastando os meus pés, a minha vida aos pés dele. Porque enquanto a gente se dobra, enquanto a gente se prostra, enquanto a gente se rende, o Senhor vai nos transformando a imagem do Filho de Deus. Ele vai formando Cristo em nós, o seu caráter, o seu coração. E é nesses momentos que nós vamos sendo transformados de graça em graça. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Se renda, se prostre, Jesus. Nós recebemos, Senhor. Nós queremos mais da sua presença. Nós queremos mais, Senhor, mais da sua palavra, da sua revelação. Nós queremos mais do seu coração, ó Deus. Senhor, nós queremos nos despir e servir-te com todo o nosso coração. Te amar, Senhor, com toda a nossa vida, com toda a nossa força. Porque que te vale, Senhor, sermos jovens, fortes e corajosos, se não usamos, Senhor, essa força para a tua glória, para devolver, Senhor, a nossa vida para ti, para derramar os nossos dias em adoração, em louvor, em graça, em verdade. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Você vem para nos batizar com fogo, nos batiza com fogo nessa noite, Senhor, porque o fogo move o nosso coração, o fogo é força, o fogo, Senhor, nos conduz, ele purifica, o Senhor quer nos purificar, tirar todas as impurezas, que tira tudo aquilo que é corruptível, para que apenas aquilo que tem brilho permaneça. Que traz vida. Aleluia. Santo é o teu nome. Oh,